e que deve constar no site. A presidência solicita que todos os senhores vereadores e vereadoras se levantem. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. A nobre vereadora Lubogo proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Muito obrigado, vereadora Lubogo. Hoje, por se tratar da terceira sessão ordinária do mês, nós acompanharemos a execução do hino à Limeira. Gloriosos, do origem uma linda limeira, fundada com labores ditosos, é cidade tão bela e faceira. Frutas doces, colhemos aos montes, o mar e verdejantes são flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amor. As indústrias crescem, agigantam as grandezas de nosso porvir. Jardins, praças, todos se encantam com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, colhemos aos montes, o mar e verdejantes são flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores, povo amigo de ação relevante, nossas escolas, padrões elevados, nossa fé seguirá triunfante, sendo os mestres heróis abençoados. Frutas doces, colhemos aos montes, o mar e verdejantes são flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. A presidência solicita que o nobre vereador Nilton Santos proceda à chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Secretário. Eu faria. Vereador Aloísio de Andrade, vereador André Henrique, vereador Darcy Reis de Souza, vereador Edivaldo Soares Antunes, vereadora Érica Tanque, vereadora Érica Monteiro, presente, vereador Jorge de Freitas, vereador José Couto de Jesus, presente, vereador José Eduardo Monteiro Júnior, vereador José Faride, presente, vereador José Roberto Bernardo, presente, vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, vereadora Lubogo, presente, excelência, vereador Luizinho, presente, vereadora doutora Mayra, vereador Miguel Lombardi, presente, vereador Nilton Santos, presente, vereador Ronei Costa Martins, presente, vereador Sidney Pascotto e vereador Wilson Nunes Cerqueira. presente. Havendo o número regimental, a presidência dá por iniciada a sessão na sua fase de expediente.
A presidência comunica à Casa e aos demais vereadores e aos interessados que, conforme o artigo 276 do nosso regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, o expediente ficará reduzido a 30 minutos em razão da apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias em primeiro turno, na sessão de hoje. Portanto, a partir da leitura da ata, a partir da apreciação da ata desta sessão, contaremos o prazo improrrogável de 30 minutos para o expediente. A presidência, neste momento, coloca para apreciação do plenário a ata do dia 2 de junho de 2014. Algum vereador ou vereadora deseja questionar o conteúdo da presente ata? Não havendo, ela vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a ata do dia 2 de junho de 2014. A partir deste momento, contaremos o prazo improrrogável de 30 minutos para o expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Érica Tanque. Só para marcar a minha presença no registrada a presença da vereadora Érica Tanque no expediente desta sessão. Ao secretário, aliás, neste momento, comunicaremos à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Senhora Adelícia Maria de Jesus, Alício Ladig, Antônio Carlos Raimundo, Aparecida Madalena, Benedito de Jesus, Benedito Pereira de Souza, Senhor Cláudio José Darós, Cleide Cosme dos Santos, Clisava Moreira, Conceição Drago Furlan, Diolinda Schutz, Edson Paulo dos Santos, Ercília Maria Barbosa, Francisco Jimenez Hidalgo, Giselda Camargo Moreno, Glória Maria de Vasconcelos, Igor da Silva Ramos, João Batista Sass, João Daniel da Silva, João Pires Filho, José Migote, José Silvano da Silva, José Teixeira, Josefina Ribeiro, Luiz Perim, Marcelo Prado de Oliveira, Maria da Conceição Macioca Prata, Orlando Ulbrich, Pedro Pereira Barbosa, Roberto Luiz de Moraes, Rosa Alves de Souza, Rosa Caron Sperloni, Tereza Baldim Bueno e Vicência da Rocha Correia e também o senhor Valdir José von Zuben. Muito obrigado, vereador. Ao secretário para a leitura da matéria do expediente. Prefeitura Municipal de Limeira, Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor Ronei Costa Martins, presidente da Câmara Municipal. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta Igreja Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei complementar que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 1050 de 1º de abril de 1968 e da outras providências. E para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo número 55 da Lei Orgânica do Município de Limeira. Atenciosamente, Paulo César Junqueira Radiche, Prefeito Municipal de Limeira. A mesa recebe o presente projeto e determina o encaminhamento do mesmo às comissões competentes. Questão de ordem, Excelência. Pela ordem, vereador Solicito Júlio. o registro da minha presença nessa sessão. Muito obrigado. Registrada a presença do vereador Júlio no expediente desta sessão. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador André. Também para registrar minha presença no plenário. Registrada a presença do vereador André neste expediente. Registrar a presença também do vereador Jorge.
Pois bem, também registrada a presença do vereador Jorge neste expediente. Questão de ordem, senhor presidente, para registrar minha presença. Também registrada a presença do vereador Sidney Pascotto neste expediente. Ao secretário para a leitura da matéria. Prefeitura Municipal de Limeira, Gabinete do Prefeito. Ofício número 150/2014. Excelentíssimo senhor Ronei Costa Martins, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta Egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, objetivando a implantação do programa SENAC de gratuidade e da outras providências. Tá bom. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo número 55 da Lei Orgânica do Município de Limeira. Atenciosamente, Paulo Sérgio Queiradiche, prefeito municipal desta cidade. Encaminhe-se às comissões competentes. Limeira, 10 de junho de 2014. Ofício número 141/2014. Senhor presidente, venho a ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município de Limeira, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação no prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder o ofício abaixo descrito, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. O requerimento é de número 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 e 532. Certo do entendimento e da compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da divisão do Legislativo. A mesa recebe o presente ofício e encaminha à Secretaria Legislativa, na qual o mesmo estará à disposição dos senhores vereadores e vereadoras. Ofício do Gabinete do Prefeito número 145/2014. Excelentíssimo senhor Ronei Costa Martins, presidente desta casa. Excelentíssimo senhor, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta Egrégia Casa de Leis, no sentido de solicitar a retirada do regime de urgência do projeto descrito a seguir. Número do projeto 149/2014, que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais que forem surpreendidos comercializando e consentindo ou facilitando o uso de substâncias entorpecentes e realizando jogos de azar, ou seja, máquina caça-níquel e da outras providências. Ofício do Gabinete do Prefeito número 107/2014, sendo que havia para o momento, despedimos-nos agradecendo desde já a atenção e antecipando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Queiradiche, prefeito municipal. A mesa recebe o presente ofício e solicita que o ofício seja anexado ao processo referente ao projeto de lei 149, cujo ofício solicita a sua retirada. Portanto, este ofício será apensado, anexado ao processo que tramita na casa e o mesmo será arquivado a pedido do prefeito municipal. Projeto de lei número 200/2014. Autor vereador José Eduardo Monteiro Júnior, o Junegão. Acrescente-se ao artigo 1º, parágrafo único, e altera os incisos 1 e 2 do artigo 2º da lei número
4.582/2010. Às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo. Autor, vereador Sidney Pascotto, o Lemão da Jeová Rafá. Concede o título de cidadão limeirense ao senhor pastor Oniema Charle Inomake. É isso. É isso mesmo. Grande alegria receber esse projeto de decreto legislativo. Encaminhe-se às comissões competentes. Acertadamente, vereador Sidney Pascotto. Inveja, queria eu ter tomado essa iniciativa, mas com certeza serei signatário. Pela ordem, senhor presidente. Canta farinha. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, vereador Newton. Gostaria só de esclarecer que eu ri pelo embaraço da leitura, mas que a pessoa é merecedora de tal congratulação. O nome do pastor Charles é impronunciável, eu não me arriscaria. Então o vereador está perdoado. Projeto de decreto legislativo número 13/2014. Concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha Mérito Cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, à Sociedade Hípica de Limeira e Ecoterapia, pelos relevantes serviços prestados em Limeira. Autor, vereador Newton Santos. Também acertadamente, vereador. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo. Autoria da vereadora Érica Tanque. Concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao senhor Félix Puzzoni Sobrinho. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 22/2014 é de autoria da mesa diretora. Cria o Memorial do Legislativo da Câmara Municipal de Limeira. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 23/2014 institui a Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar a implantação do Programa das Cidades Sustentáveis em Limeira. Vereador Ronei Costa Martins. O projeto de resolução, conforme prevê o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, ele é recebido pela mesa e será encaminhado à ordem do dia para votação, para apreciação ainda nesta noite. Substitutivo ao projeto de lei número 129/2014. Autor vereador Sidney Pascotto. Perpetua o nome de Antônio Bastelli à rua projetada número 5, no bairro do Giada, no município de Limeira. Vereador Sidney Pascotto. Esse substitutivo, de autoria do vereador Sidney Pascotto, projeto 129, não. Será encaminhado às comissões competentes, não versa sobre matéria que está na pauta. Substitutivo ao projeto de lei número 198/2014. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira a festa de São Lucas, do bairro Anavec 2 e da outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda modificativa à proposta de lei orgânica no município de Limeira, número 2/2014. Autor é o vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Modifica o inciso 2º do artigo 7º da proposta de emenda à lei orgânica do município de Limeira, número 2/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Esta emenda será encaminhada às comissões competentes. Emenda modificativa proposta à Lei Orgânica do Município de Limeira, número 2/2014. O autor
é o vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Modifica o artigo 30 da proposta de emenda de lei orgânica do município de Limeira, número 2/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Não. Tá bom. A presente emenda será encaminhada às comissões competentes. Emenda modificativa ao projeto de lei número 143/2014. Autor é o vereador Newton Santos. Modifica o artigo 2º do projeto de lei número 143/2014. O artigo 2º do projeto de lei número 143/2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Esta emenda prejudica o item projeto de lei 143, prejudica o item 12º da pauta. A presente emenda será encaminhada às comissões competentes. Emenda modificativa ao projeto de lei número 190/2014. Vereador Newton Santos. Modifica o artigo 2º do projeto de lei número 190/2014. O artigo 2º do projeto de lei número 190/2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Esta emenda será encaminhada às comissões competentes e eu informo ao plenário que a presente emenda prejudica o item 22º da pauta, o projeto de lei 190. Tem emenda urgente? Com a palavra o vereador Farid Zaini. Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, em virtude do expediente hoje ser reduzido, faço um requerimento para que seja lido apenas o número do requerimento e o autor, uma vez que o conteúdo já está disponível no SECAM. Requerimento formulado pelo vereador Farid Zaini para dispensa da leitura do conteúdo dos requerimentos está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o requerimento formulado pelo vereador ao secretário para leitura conforme aprovado pelo plenário. Antes, porém, registrar a presença aqui do José Oliveira, lutador, ativista das causas ambientais, sociais, de desenvolvimento sustentável, aliás, de sustentabilidade, e registrar a presença dos companheiros do MST, do assentamento Elizabeth Teixeira, que muito nos honram e tem acompanhado as sessões todos os dias. O Barriga e o Afonso. Sempre esqueço o nome do companheiro Afonso. Galdino também, companheiro do Movimento Negro, que também nos acompanha aqui na sessão. É uma honra receber a todos vocês que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal. Palavra ao vereador, para uma questão de ordem, vereador Aloísio. Registrar a presença, presidente. Registrada a presença do vereador Aloísio neste expediente. Senhor presidente, quero registrar minha presença. Também registrada a presença da vereadora Mayra neste expediente. Agora, ao secretário para a leitura dos requerimentos. Somente o número e o autor. Requerimento número 609/2014, vereador Jorge de Freitas. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 610, vereador André Henrique. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 611, vereador Sidney Pascotto. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 612, vereador Sidney Pascotto. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 613, vereador José Roberto Bernardo. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 614, vereador André Henrique. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 615, vereadora Érica Tanque. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 616, vereador Wilson Cerqueira. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 617, vereador José Roberto Bernardo. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 618, vereador José Roberto Bernardo. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Acabo de receber, excelência, 2 projetos de lei
que tenha prioridade aqui no... Exatamente, Excelência. Sigamos para a leitura dos projetos. Projeto de lei número 204/2014, autor vereador Sidney Pascotto, perpetua o nome do senhor Joaquim Couto de Jesus, a rua 13 do Terras de Limeira, no município de Limeira. O projeto será encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei número 205/2014, autor vereador Sidney Pascotto, perpetua o nome da senhora Alice José Augusta de Jesus, a rua 12 do Terras de Limeira, no município de Limeira. Às comissões competentes. Requerimento 619/2014, autor vereador José Roberto Bernardo. O requerimento está em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento 620/2014, vereadora doutora Mayra Costa. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento 621/2014, vereadora doutora Mayra Costa. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento 622/2014, vereadora doutora Mayra Costa. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento número 623, vereadora doutora Mayra Costa. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento número 624, autora vereadora Érica Tanque. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento 625, autora vereadora Érica Tanque. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento 626, autora vereadora Érica Tanque. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento 627, vereador André Henrique. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento 628, vereador Aloysio Andrade. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento 629, vereadora Érica Tanque. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento 630, vereador Luizinho. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento 631, vereador André Henrique. Em discussão, ao Executivo. Requerimento 632, vereador André Henrique. Em discussão, ao Executivo. Requerimento 633, vereador Jorge de Freitas. Em discussão, ao Executivo. Requerimento 634, vereadora doutora Mayra Costa. Em discussão, ao Executivo. Requerimento 635, vereadora Mayra Costa. Em discussão, ao Executivo. Se pudesse, eu queria discutir o 634, mas se já passou, não... Vereadora, infelizmente não, já... Eu não prestei atenção, estava no decorrer do número. Desculpe. Ao secretário. Requerimento 636/2014, vereadora Mayra Costa. Em discussão. Questão de ordem. Pela ordem... Um minuto, Excelência. Deixa eu finalizar a apreciação aqui. Em discussão, ao Executivo, pela ordem, vereador Darcy Reis. Senhor presidente, só para registrar a presença no expediente. Registrada a presença do vereador Darcy Reis neste expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dinho. Só para registrar a presença. E obrigado. Também vereador Junegão. Para registrar a presença mesmo. Registrada a presença dos vereadores Dinho e Junegão no expediente desta sessão. Ao secretário para continuar a leitura da matéria. Requerimento número 637/2014. Autora vereadora Lubogo. Em discussão, não havendo ao Executivo. Requerimento número 638, vereador Luizinho. Em discussão, ao Executivo. Requerimento número 639, vereadora Lubogo. Em discussão, ao Executivo. Requerimento 640, vereador Edivaldo Soares Antunes. Em discussão, ao Executivo. Requerimento 641, vereadora Érica Tanque. Em discussão, ao Executivo. Requerimento 642, vereadora Érica Tanque. Em discussão, ao Executivo. Requerimento 643/2014, vereadora Érica Tanque. Em discussão, ao Executivo. Requerimento 645, vereador Edivaldo Soares Antunes. Em discussão, ao
Ao Executivo. Requerimento 646, vereador Aloysio Andrade. Em discussão. Ao Executivo. Falta 6 minutos. O cronômetro. 7 minutos ainda. 7 minutos. Requerimento 647/2014, vereador José Farid Zani. Em discussão. Ao Executivo. Projeto de lei número 206/2014, autor vereador Junegão. Encaminhe-se às comissões competentes. Requerimento 644/2014, vereadora Mayra Costa. Em discussão. Ao Executivo. Requerimento 648, vereador Aloysio Andrade. Em discussão. Ao Executivo. Emenda modificativa ao projeto de lei da Lei Orgânica do Município de Limeira, autor vereador Luizinho. Em discussão. Me perdoe. Obrigado, vereador Farid, pela correção. Estou no piloto automático aqui. A emenda modificativa à proposta de lei orgânica número 02 de 2014 será encaminhada às comissões competentes. Emenda modificativa ao projeto de lei da Lei Orgânica do Município de Limeira, vereador Luizinho. Às comissões competentes. Emenda modificativa do projeto de lei, a Lei Orgânica do Município de Limeira, vereador Luizinho. Às comissões competentes. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Os trabalhos estão abertos. Os trabalhos, a presidência recebe o projeto de lei 201 e determina que seja encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei número 202/2014. Vereadora Lubogo, perpetua o nome do senhor Geraldo José Soares, a UBS, Unidade Básica de Saúde do Jardim Aeroporto, no município de Limeira. Encaminhe-se às comissões competentes. Ao vereador Farid para uma... Conforme prevê o regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, o expediente está encerrado. A presidência decreta intervalo regimental de 15 minutos. Na sequência, voltaremos para a ordem do dia. A sessão está reaberta. Ao secretário para a chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Vereador Aloysio Andrade. Presente. Vereador André Henrique. Presente. Vereador Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Presente, excelência. Vereadora Érica Tanque. Presente, excelência. Vereadora Érica Monteiro. Presente. Vereador Jorge de Freitas. Vereador José Couto de Jesus. Presente. Vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Presente. Vereador José Farid Zani. Presente. Vereador José Roberto Bernardo. Presente. Vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Presente. Vereador Luizinho. Presente. Vereadora Lubogo. Presente. Vereadora Doutora Mayra. Presente. Vereador Miguel Lombardi. Presente. Vereador Newton Santos presente. Vereador Ronei Costa Martins. Presente. Vereador Sidney Pascotto. Presente. Vereador Wilson Cerqueira. Presente. Vereador Jorge de Freitas, compareça ao plenário. Os projetos. Qual o valor?
Vereador Jorge de Freitas. Presente. Havendo o número regimental, a presidência dá por iniciada a ordem do dia, fase da sessão na qual serão votados os projetos, objeto da convocação. Antes, porém, do início da votação da ordem do dia, a presidência concederá de forma extraoficial a palavra à doutora Soraya Menconi para discorrer sobre o assunto de interesse da comunidade limeirense. Como não é regimental, a presidência suspenderá os trabalhos por 5 minutos, mas determina ao Departamento de Expediente que a sessão continue sendo gravada e transmitida pela TV Câmara e também pelo site da Câmara Municipal de Limeira. Portanto, os trabalhos estão suspensos por 5 minutos. Eu peço para que a vereadora Érica Tanque faça adentrar ao plenário a doutora Soraya Menconi, que discorrerá sobre o Dia Mundial de Promoção do Aleitamento Materno e da Doação do Leite Materno. Doutora Soraya, a senhora terá o tempo de 5 minutos para tratar do assunto que lhe traz aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Eu só queria saber para a apresentação ali, já pode colocar. Bom, eu venho hoje falar sobre a doação de leite humano. Hoje nós estamos dentro de uma comemoração que se trata do Dia Internacional de Doação de Leite Humano. O Banco de Leite Humano da Santa Casa, fundado em 2001, leva o nome do Dr. Olindo de Luca, um médico que trabalhou por Limeira, não era limeirense, veio para cá, se instalou aqui e trabalhou como pediatra, levando o aleitamento materno e retirando o leite das mães, à época isso era possível, retirando o leite das mães que tinham o excedente e levando para as crianças que as mães não podiam amamentar ou que tinham alguma dificuldade. Obviamente que isso hoje não é possível, aleitamento cruzado, mas com todo esse cuidado que o Dr. Olindo de Luca teve com os nossos bebês prematuros à época e também bebês que tinham alguma patologia, nós resolvemos homenageá-lo com este nome. E existe a criação do banco de leite, ela aconteceu porque existe a necessidade da gente oferecer para os prematuros, os bebês que ficam na UTI, algumas particularidades com relação ao leite. Então, esse leite precisa ser bastante higienizado, cuidado, selecionado, ter os controles de qualidade físico-química, de culturas, para a gente poder liberar esse leite para a criança da UTI. E esse leite não poderia ser feito assim se não fosse o banco de leite. O banco de leite, eu não sei se os senhores todos conhecem, ele é bastante complexo, ele precisa de toda uma cadeia de frio para ser liberado o leite, até chegar para a gente, tem todo um cuidado. Existe uma parceria com a prefeitura para buscar esse leite na casa, então a doadora tem que pelo menos ligar ao banco de leite, no banco de leite para se cadastrar. E depois a gente pode fazer todos esses atendimentos no domicílio. E isso facilita a vida, porque imagina, doar sangue que já é fácil. Uma vez a cada 3 meses alguém tem que ficar lá 5 minutos, 10 minutos, fazer um cadastro e depois ficar para doar. A gente já tem dificuldade. Imagina o leite humano que ela tem que a cada 3 horas, 4 horas que ela amamenta, ela tem que parar e tirar esse leite. Então, como é que eu consigo fazer com que esta mulher possa doar, ainda mais tendo outros filhos, outros afazeres? Então, nós tentamos simplificar e tentamos divulgar isso, né? As comemorações, elas são importantes porque elas trabalham a questão da doação, do aleitamento, da metodologia canguru, todas as questões relativas ao bebê e à mãe de uma maneira mais coesa. Então, várias pessoas falando ao mesmo tempo. E este ano nós nunca fizemos uma festa da comemoração do Dia Internacional da Doação de Leite Humano. Este ano nós resolvemos fazer porque seria um espaço que a gente poderia falar por mais tempo de leite materno e todas as outras questões envolvidas por um período maior. Então, nós falamos isso agora, vamos falar Semana Mundial de Aleitamento Materno em agosto. No final do ano tem o Dia do Prematuro, a gente também vai fazer outra comemoração. Ou seja, com isso a gente consegue ficar mostrando a questão do aleitamento por mais tempo. Este ano nós tivemos uma felicidade muito grande de fazer uma parceria com a Câmara Municipal, com a Érica Tanque, a Mayra, a Érica Monteiro, quem mais estava lá, a Lu, né? Nós fizemos uma série de eventos, conseguimos parcerias que há muito não conseguíamos,
né, que hoje o Sempre Vale vai colocar nas sacolinhas a questão do aleitamento, o Odebrecht vai colocar também, e nós vamos tentar manter essa frase que vai ser colocada na conta. Então, tem outras parcerias também que nós estamos conseguindo fazer para poder mostrar para a população que isso é importante. Uma coisa que eu gostaria de falar, enfatizar, é que a necessidade de discutir sobre aleitamento materno, ela não é só do médico, não é só da enfermeira, não é só da mulher que amamenta, ela é da sociedade, porque é uma política pública de saúde pública. Não tem outra forma da gente resolver essa questão se ela não for tratada como saúde pública. E também a discussão de quando a gente tem que agir, porque essas mulheres, elas não decidem amamentar no momento em que elas estão tendo a luz, dando a luz na UTI, ou um bebê internado na UTI. Não é essa hora que ela decide amamentar. Imagine os senhores que nós temos 48 horas para convencer uma mulher a amamentar. É possível? Quem já teve um bebê sabe a dificuldade. Então, a discussão hoje de eu vir à Câmara, já estou terminando, é uma questão de trazer para vocês a necessidade da gente ter uma política de aleitamento materno que nós ainda não temos na nossa cidade, né? Nós conseguimos também os bus door, vão aparecer acho que agora em agosto, né? Que também foi uma parceria com a Prefeitura que a Érica ajudou a gente a conseguir. Então, isso é importante. Eu acho que nós temos que discutir mais vezes. E só fico triste porque nós não temos uma política municipal. E eu até lancei um desafio para elas, que é a questão de montarmos um comitê de aleitamento materno do município que trate essas questões e que seja institucionalizado, não seja uma política de um governo e que depois soma, né? A gente precisa ter realmente um comitê atuante, com bases sólidas e que ele seja permanente, independente da gestão do governo que está atuando, né? Eu só quero, se vocês me permitirem, colocar um vídeo para vocês assistirem no finalzinho, que é de um bebê prematuro que nasceu na UTI e que hoje está em casa. As fotos depois eu deixo para vocês verem, tá bom? Obrigada. Consegue enxergar? Eu vou pedir desculpa só para a questão dos erros de português. Foi uma técnica que escreveu e nós não quisemos corrigir. Uma história. 1 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
Obrigada. Este menino nasceu com 545 gramas, ficou quase 4 meses internado com a gente. Ele, como tantos outros, né? E o Chico, como a gente chamava ele, Francisco, Chiquinho, Chico, está em casa hoje, bem, uma mãe super dedicada. E é isso que a gente, para estes bebês que a gente busca o leite materno, além dos outros todos que a gente pede para as mães amamentarem, mas esses são os que mais precisam do banco de leite. Obrigada. Doutora Soraya, senhor presidente, é só falar 1 minuto só. Eu não posso deixar de falar isso. Primeiro que eu conheço Senhores, eu preciso assumir o controle da sessão neste momento. Vereador, muito embora a sessão esteja suspensa, há uma presidência que ainda coordena os trabalhos. Vossa Excelência permite? Portanto, Vossa Excelência deveria se reportar à mesa. E a vereadora Érica, que também desejaria usar a palavra, e a presidência deve coordenar os trabalhos. O senhor terá 1 minuto para usar a palavra. Perfeito. Agradeço, senhor presidente. Doutora Soraya, não é de hoje que eu conheço a senhora. Nós chegamos praticamente aqui, mas eu quero dizer que a sua especialidade é nobre. Obrigada. Eu confesso que nunca conseguiria ser 2 coisas. Pediatra, muito menos neonatologista, oftalmologista, segunda coisa que eu não conseguiria ser. Mas eu quero dizer que, além de nós comungarmos a mesma fé, compartilharmos a mesma profissão, mas eu quero dizer que, de coração, eu quero parabenizá-la e agradecê-la por tudo que você tem feito em prol das crianças. É nobre a gente ver uma criança dessa maneira, sem conseguir sequer respirar, e ver ela salva. Parabéns e que Deus abençoe ricamente. Amém. Vossa Senhoria. Muito obrigado. A palavra, vereadora Érica, para suas breves considerações. Eu quero, em nome das mulheres de Limeira, agradecer pelo milagre que você faz todos os dias. Muito obrigada. Quando me levou para conhecer a UTI, realmente nem respirar eu conseguia, com medo de me movimentar muito na UTI. Muito obrigada. Deus lhe pague. Breves considerações da vereadora Mayra. Bom, Soraya, a gente se conhece desde que eu cheguei aqui em Limeira, realmente não tenho a agradecer, até cuidar dos meus filhos, mas realmente não tem palavras o agradecimento, que eu sei todos os seus projetos, independente de governo, o quanto você sempre batalhou, independente da questão política, quem está no governo, você sempre caminhou, você sempre batalhou, você sempre pediu, você sempre botou a cara a bater, você sempre quis isso, você sempre fez com muito amor. Você passou por várias questões, né, a gente sabe, até políticas, mas você nunca desistiu. Então, parabéns e como cidadã, e a gente conta aqui na casa, representando o povo, a gente nada mais tem que agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço e não quero mais tomar o tempo de vocês, mas se não fosse parcerias boas e nobres, a gente não conseguiria sair. Na UTI a gente aprende que a gente só sabe trabalhar em grupo, não dá para trabalhar sozinha. Obviamente que eu sou um instrumento aqui para fazer o que eu tenho que fazer, e eu aceitei essa missão de ser pediatra, de ser mulher batalhadora, brigando. Muitas vezes, senhor presidente, eu escutei assim: você não tem filhos, você não sabe como é. Eu não tenho filhos da barriga, mas sempre quis tê-los. E estou batalhando para tê-los de outra forma. Mas não é porque eu não tive filhos e não amamentei, que eu não sei a dor, a dificuldade e não brigo por elas, por nós mulheres. Então, essa é a minha missão e eu aceitei e estou aqui e vou continuar lutando. Obrigada pelo apoio. Pois bem, os trabalhos estão... Aliás, a presidência mantém os trabalhos suspensos até o momento. Doutora Soraya, informa aos senhores vereadores e aqueles que nos acompanham, e a vereadora Érica Tanque, que a doutora Soraya estava agendada para usar a tribuna programada de 10 minutos na noite de hoje. Entretanto, a necessidade de submetermos à votação da LDO nos fez termos que excluir a tribuna livre programada regimentalmente. Por isso, nós abrimos a exceção para a vereadora, em razão do tema ser de extrema necessidade. Senhores vereadores, nobres parlamentares, nós recebemos na noite de hoje a visita do senhor Nelson Roberto Patrocínio da Silva, perito criminal, diretor,
a visita do senhor Marco Teixeira Camargo Barum, que é chefe do Instituto de Criminalística, e também do senhor João Miller, que é médico legista, diretor do IML de Campinas. Ambos querem tratar com os senhores vereadores, numa breve reunião, a respeito de um projeto que tramita aqui na Câmara Municipal para a doação de uma área para a construção do Instituto de Criminalística em Limeira. Portanto, a presidência manterá a sessão suspensa e agora determina que se cancele a transmissão e a gravação e a presidência suspenderá os trabalhos por 10 minutos para reunião breve entre os vereadores e os membros do Instituto de Criminalística para tratar de assunto de interesse da comunidade limeirense. Os trabalhos estão suspensos por 10 minutos. A Câmara Municipal... Nobres colegas, compareçam ao plenário para a retomada dos trabalhos. Eu peço, a sessão está reaberta. Informo aos cidadãos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara e também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet, que a presidência havia suspendido os trabalhos por 10 minutos, mas a reunião se alongou, o assunto foi tratado por um tempo maior, por isso a demora neste intervalo da sessão. Feita essa justificativa para as pessoas que nos acompanham na sessão da Câmara, a presidência pede para que o nosso primeiro secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Vereador Aloysio de Andrade. Presente. Vereador André Henrique da Silva. Presente. Vereador Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares. Presente. Érica Tanque. Presente. Érica Monteira. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente. José Farid. Presente. José Roberto Bernardo. Presente. Doutor Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho. Presente. Doutora Mayra. Presente. Miguel Lombardi. Presente. Newton Santos, presente. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Will Cerqueira. Presente. Érica Monteiro. Presente. José Couto. Presente. Pois bem, a presidência dá prosseguimento à presente sessão ordinária. O item primeiro da pauta é o primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 153 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Limeira para o exercício de 2015 e dá outras providências. O projeto contém 8 emendas favoráveis e 125 emendas com pareceres contrários. As emendas com pareceres contrários, conforme prevê o nosso regimento interno no seu artigo 275, elas são automaticamente arquivadas, salvo uma condição, a de que haja requerimento formulado por 1/3 da Câmara Municipal, solicitando ao presidente a apreciação das emendas com parecer contrário. Nós temos aqui casos de algumas emendas que foram arquivadas pela CCJ, aliás, pela Comissão de Orçamento, e que foram objeto de requerimento formulado por 7 vereadores, no mínimo, por 1/3 dos vereadores. Eu peço, então, para que o primeiro secretário faça a leitura dos 3 requerimentos envolvendo 18 emendas, para que o plenário tome conhecimento das aludidas emendas e a presidência despache na sequência. Requeremos a mesa nos termos regimentais, conforme o artigo 275 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que encaminhe a presidência do Legislativo para que as emendas apresentadas à LDO de número 1, 2, 3 e 30 sejam apreciadas e votadas durante a sessão ordinária do dia 16 de junho de 2014. Justificativa. O requerimento justifica-se tendo em vista que nós, vereadores, entendemos que as emendas de número 1, 2, 3 e 30, além de atenderem aos pedidos dos munícipes que procuram
e reivindicaram as mesmas. O argumento em que se deu parecer contrário às emendas não é nosso. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 13 dias do mês de junho do ano de 2014. Assinado Jorge de Freitas, José Monteiro Júnior, doutora Mayra, Newton Santos, José Roberto Bernardo Lubogo e vereador Luizinho. Nobres colegas, senhores vereadores, o requerimento está em ordem, assinado por no mínimo 1/3 dos senhores vereadores, para a apreciação do plenário das emendas arquivadas. As emendas de número 1, 2, 3 e 30. Informa ao plenário que, conforme prevê o regimento interno no seu artigo 275, não cabe deliberação por parte do plenário do requerimento solicitando apreciação. Apenas a formulação e endereçada ao presidente. Portanto, a presidência acata o presente requerimento e incluirá no rol de emendas a serem apreciadas pelo plenário as emendas 1, 2, 3 e 30. Peço para que os vereadores, então, anotem estas emendas para que, na sequência, nós façamos a sua apreciação. Ao secretário para a leitura do próximo requerimento. Requer a mesa diretora, nos termos regimentais previstos no artigo 275 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que encaminhe a presidência do Legislativo para que as emendas apresentadas à LDO de número 42, 43, 65, 66 e 111 sejam apreciadas e votadas durante a 21ª sessão ordinária. Justificativa. Justifica-se o pedido tendo em vista que esse vereador entende que as emendas 42, 43, 65 e 66, também em 111, além de atenderem aos pedidos dos munícipes que procuraram e reivindicaram as mesmas, o argumento em que se deu o parecer contrário às mesmas não é nosso, visto que o parecer sobre o processo número 2184/2014 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade inviabilizam que tais emendas prosperem. Lembramos que as referidas emendas tratam de ações destinadas a apoio a entidades e a complementação orçamentária do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, Sociedade Operária Humanitária e expansão da residência médica da Santa Casa de Misericórdia. Assinado, Dr. Júlio César Pereira dos Santos, vereador Jorge de Freitas, vereador José Roberto Bernardo, Lubogo, Luizinho, doutora Mayra, Newton Santos. O presente requerimento está em ordem, assinado por, no mínimo, 1/3 dos senhores vereadores, para apreciação das emendas arquivadas 42, 43, 65, 66 e 111. Estando em ordem o parecer e não cabendo a deliberação por parte do plenário, conforme prevê o regimento interno, a presidência acata o presente requerimento e informa ao plenário que as emendas 42, 43, 65, 66 e 111 serão apreciadas pelo plenário juntamente com as emendas com parecer favorável. Ao secretário para a leitura do terceiro e último requerimento. Requerimento. Autor Luiz Fernando Silveira, o Luizinho, requer que, à luz do previsto no artigo 275 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, encaminhe a presidência do Legislativo para que as emendas apresentadas à lei orgânica, à lei orçamentária, do município, para o exercício de 2015, de número 4, 9, 12, 26, 29, 31, 33, 34 e também 35 sejam apreciadas e votadas durante a sessão ordinária. O requerimento justifica-se tendo em vista que esse vereador entende que as emendas de número 4, 9, 12, 26, 29, 31, 33, 34 e 35, além de atenderem aos pedidos dos munícipes que procuraram e reivindicaram a mesma, o argumento em que se deu o parecer contrário às emendas não é nosso, visto que o parecer sobre o processo número 2184 de 2014 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade inviabilizam que tais emendas prosperem. Lembramos que as referidas emendas tratam de ações destinadas à implantação de unidade básica de saúde na região urbana central 1, reforma e ampliação na unidade de ensino
e duplicação de rua e melhorias na iluminação pública em pontos escuros e inseguros, reforma e manutenção em ginásio de esportes e revitalização de praças. Assinado vereador Luiz Fernandes Silveira, vereador Jorge de Freitas, José Couto, José Roberto, Dr. Júlio, Lubogo, Mayra Costa, Newton Santos e Sidney Pascotto. O requerimento está em ordem, assinado por no mínimo 1/3 dos senhores vereadores, para apreciação das emendas 4, 9, 12, 26, 29, 31, 33, 34 e 35. Estando em ordem o requerimento e não cabendo deliberação por parte do plenário, a presidência acata o presente requerimento e informa aos senhores vereadores que estas referidas emendas serão incluídas no rol daquelas que serão votadas logo mais. Questão de ordem, excelência. Para uma questão de ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, que pese o item primeiro estar sobrestando a pauta, eu gostaria de fazer um requerimento, antes perguntar a Vossa Excelência, a possibilidade de nós estarmos invertendo a pauta e votarmos primeiramente o item 21º, que perpetua o nome do Dr. Lauro Correia da Silva, em respeito ao senhor Luiz Carlos Correia da Silva, filho do Dr. Lauro, que se encontra aqui presente, uma pessoa que nós temos que respeitar muito, não só pela sua cidadania, mas também por tudo aquilo que ele já realizou para a nossa cidade, como um dos campeões de natação de nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Alegria receber o senhor Luiz Carlos no plenário, na Câmara Municipal de Limeira. Para nós é uma grata satisfação receber o senhor e a família. Infelizmente, o item primeiro da pauta, ele sobresta a pauta e nós temos que votá-lo porque ele obstrui a pauta. Mas, vereador, a proposta que nós podemos acatar diante da sugestão de Vossa Excelência é que imediatamente após a apreciação do item primeiro, façamos então a inversão da pauta para que a segunda matéria a ser votada na noite de hoje seja matéria de interesse do senhor e de sua família. Senhores vereadores, para organizarmos a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, eu peço a atenção dos senhores para as emendas que serão apreciadas na noite de hoje. Serão as seguintes emendas. Primeiramente, as que receberam parecer favorável da Comissão de Constituição, da Comissão de Orçamento. As emendas com parecer favorável 55, 56, 57, 69, 85, 89, 109 e 118. São estas as emendas que receberam parecer favorável. Depois, as emendas que receberam parecer contrário foram arquivadas e, via requerimento de 1/3 dos vereadores, foram desarquivadas, são as seguintes, que também serão apreciadas nesta noite. A emenda 1, 2, 3, 4, 9, 12, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 42, 43, 65, 66 e 111, totalizando, portanto, 26 emendas a serem apreciadas na noite de hoje na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Comecemos então pelas emendas que receberam parecer favorável. A emenda número 55, de autoria do vereador Zé Damix, de parecer de protocolo 2615, está em discussão. Algum vereador deseja discutir a presente emenda? Não havendo, ela vai à votação. A votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda 55. Agora apreciaremos a emenda 56, de protocolo 2618. A emenda 56 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda 56. Ambas as aprovações são em primeiro turno. Agora apreciaremos a emenda 57, de autoria do vereador José Roberto Bernardo. Em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda 57 em primeiro turno. Agora a emenda 69, de autoria do vereador Newton Santos. Ela está em discussão.
Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada em primeiro turno a emenda 69. Agora apreciaremos a emenda 85, de autoria do vereador Newton Santos. Em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada em primeiro turno a emenda 85. Agora, a emenda 89, de autoria do vereador Newton Santos. Em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda 89. Agora apreciaremos a emenda 109, de autoria do vereador Newton Santos. Ela está em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda 109. Agora apreciaremos a emenda 118, de autoria da vereadora Érica Tanque. A emenda está em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda 118 em primeiro turno. Aprovamos, portanto, em primeiro turno todas as emendas com parecer favorável. Faço um breve intervalo, porque o meu secretário legislativo acabou de puxar a minha orelha aqui. Ele pediu para que eu faça uma breve explicação do que está acontecendo, para que as pessoas que nos acompanham hoje pela primeira vez tomem conhecimento do procedimento adotado aqui. É isso mesmo? Os senhores querem uma breve explicação? Pois é. Rapidamente, então, eu devo explicar o seguinte. Nós estamos votando na noite de hoje o orçamento da cidade de Limeira para 2015. As diretrizes. Como é que o município vai gastar o dinheiro arrecadado dos nossos impostos no ano de 2015? A Câmara Municipal aprova uma peça orçamentária que o prefeito envia para nós, explicando, é uma peça gigante, grande, mais de 800 páginas, explicando detalhadamente onde é que o prefeito quer gastar o dinheiro dos nossos impostos. Os vereadores podem concordar ou não com esta peça orçamentária, com este dinheiro, esta indicação do dinheiro que vai ser gasto no ano que vem. Se o vereador concordar, ele vota do jeito que está. Se ele não concordar, ele apresenta emendas. O que é uma emenda ao orçamento? É uma destinação, uma sugestão de destinação do dinheiro público. O vereador pode apresentar uma emenda para construir um posto de saúde, para construir uma escola, para aumentar o recurso público para comprar remédio, essas coisas todas. E aí essas emendas, cada uma com a sua característica, cada uma de um autor, estão sendo votadas agora. Nós já votamos 8 emendas, cada uma de um vereador. O plenário aprova em primeiro turno, depois tem que aprovar em segundo turno, numa outra sessão, para que a emenda seja incluída no orçamento e o prefeito utilize esse dinheiro lá em 2015. Tudo bem? Tudo bem, Douglas? Obrigado pelo toque. Nós apreciaremos agora as emendas que receberam parecer contrário, foram arquivadas e, na sequência, foram desarquivadas a requerimento de 1/3 dos vereadores. Apreciaremos agora a emenda número 1, de protocolo 2563, de autoria do vereador Jorge. A emenda número 1 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda número 1. Agora apreciaremos a emenda número 2, de autoria do vereador Junegão. Em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda número 2. Agora apreciaremos a emenda número 3, de autoria da vereadora Mayra. A emenda número 3 está em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada em primeiro turno a emenda número 3. A emenda número 4, de autoria do vereador Luizinho, está em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda número 4. Apreciaremos a emenda número 9, de autoria do vereador Luizinho. Em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda número 9, em primeiro turno. A emenda número 12 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda número 12, de autoria também do vereador Luizinho. Não havendo quem queira discutir, ela vai à votação. Os sentados aprovam,
Os de pé, rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda número 12. Agora apreciaremos a emenda número 26. Ela está em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda número 26, de autoria do vereador Luizinho. Apreciaremos agora a emenda número 29. A emenda 29, está, de autoria do vereador Luizinho, está em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda 29 em primeiro turno. Apreciaremos agora a emenda número 30, de autoria do vereador Jorge de Freitas. A emenda 30 está em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda número 30, em primeiro turno. Apreciaremos a emenda 31, de autoria do vereador Luizinho. A emenda está em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda 31 por todos os senhores vereadores. A emenda 33, está, de autoria do vereador Luizinho, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada por todos os senhores vereadores em primeiro turno a emenda número 33. Apreciaremos agora a emenda 34, de autoria do vereador Luizinho. A emenda 34 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda 34 em primeiro turno por todos os senhores vereadores. Apreciaremos agora a emenda número 35, de autoria também do vereador Luizinho. A emenda 35 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, ela vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. A emenda 35 está aprovada por todos os senhores vereadores, inclusive com voto, mas manifesto favorável do vereador André Henrique. A emenda 42, de autoria do vereador Júlio, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda 42, com voto manifesto favorável do vereador Farid Zaini. Agora apreciaremos a emenda 42, de autoria do vereador Júlio. 43. Muito obrigado, vereador Júlio, pela correção. A emenda 43 está em discussão. Não havendo, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda 43, com voto manifesto favorável do vereador Farid Zaini. Aprovada a emenda em primeiro turno por todos os senhores vereadores. Apreciaremos agora a emenda 65, de autoria do vereador Júlio. A emenda 65 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a emenda 65. Agora apreciaremos a emenda 66, de autoria do vereador Júlio. A emenda 66 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda 66 vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada em primeiro turno por todos os senhores vereadores a emenda 66. Apreciaremos agora a última emenda, a 26ª emenda, a emenda 111, de autoria do vereador Júlio. A emenda 111 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a emenda 111 vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda 111, inclusive com o voto favorável do vereador Wilson. Pois bem, encerradas a votação das emendas, mais um parêntese, é importante fazer esse registro. O senso comum diz que vereador só trabalha de segunda-feira à noite. Vocês que nos acompanham aqui devem imaginar que, para virmos preparados com estas emendas e termos estudado o orçamento para 2015, nós, com certeza, gastamos muito tempo durante o dia, durante a semana e durante todo o mês. O resultado do trabalho acumulado durante toda a semana dos vereadores que aqui estão é fundamental para o desenvolvimento da sessão. Portanto, o trabalho de emendas, o trabalho de aprovação e de estudo do orçamento, ele é feito fora da sessão. Nos outros dias da semana que não compreendem a segunda-feira.
E aí, quando o senso comum diz que vereador só trabalha de segunda-feira à noite, eu fico bastante entristecido, porque muitos não imaginam o trabalho, a dedicação e o estudo necessário do vereador para chegar preparado para apreciar uma peça orçamentária, por exemplo. Pois bem, senhores vereadores, o vereador Farid pediu uma questão de ordem. Senhor presidente, nobres colegas, por estar presentes, só para fazer um breve esclarecimento, excelência. As emendas que receberam parecer contrário da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que foram votadas agora, a comissão entendeu que, como há um segundo turno e um interstício entre as duas votações, deveríamos votar favoravelmente a todas as emendas para, nesse período, podermos analisar os argumentos usados pelos vereadores para que essas emendas fossem aprovadas. Então, nesse período, poderemos rever ou, então, confirmar a votação que fizemos agora, como tem sido, inclusive, tradicionalmente nas votações das leis orçamentárias. Obrigado. O sempre elegante vereador Faridizani, vestido à la seleção brasileira, feita a sua explanação. Senhores vereadores, nós aprovamos em primeiro turno todas as emendas apresentadas, as com parecer favorável e as com parecer contrário. Agora nós apreciaremos o projeto de lei orçamentária, o projeto 153 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estabelece as diretrizes orçamentárias a serem elaboradas na lei orçamentária para o município de Limeira de 2015 e dá outras providências. O projeto, com as emendas aprovadas, está em discussão em primeiro turno. Algum vereador ou vereadora deseja discutir a lei de diretrizes o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2015? Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, na verdade não é nem discutir o projeto, porque amplamente foi discutido em audiências públicas no Executivo, audiências públicas nessa casa e também na Comissão de Finanças e Orçamento, qual eu faço parte, e amplamente discutimos todo o orçamento. Mas é importante ressaltar que a LDO, eu acredito, é o principal projeto do Poder Legislativo. O principal projeto que o Poder Legislativo aprova. A LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. É tudo aquilo que o prefeito pretende arrecadar, despesa, receita, gastar no ano seguinte. Nessa LDO estabelece que no ano de 2015 deve-se arrecadar R$1.074 mil Poder Municipal, a Prefeitura Municipal de Limeira. Interessante que desse R$1.074 mil, 245 mil de ICMS que vem do governo do estado, 93 mil de Fundeb, 81 mil do SUS, 80 mil de imposto de serviço de qualquer natureza. Isso é 80 mil, 74, 1 bilhão e 74 milhões, corrigindo o presidente agora. IPTU. IPTU a gente sente no bolso porque o cidadão paga, mas é uma quinta receita do município com 68 milhões de IPTU que deve arrecadar em 2015. Fundo de participação do município, que é aquela transferência que o governo federal passa em detrimento do imposto de renda e outros tributos, 61 milhões. IPVA, o governo do estado repassa para o município, deverá repassar em 2015, cerca de 55 milhões. Totalizando essas receitas, cerca de 800 milhões e mais 270 milhões de transferências, taxas, convênios, emendas, totalizando 1 bilhão e 74 milhões, pretende o município de Limeira arrecadar para 2015 e, evidentemente, passar todas as suas despesas. Então, esperamos que o Poder Executivo possa, em setembro, quando mandar o orçamento para essa casa, estabelecer todos os critérios necessários, todos os empenhos necessários, para que esse valor, que essa receita, seja suficiente para a nossa cidade. A Prefeitura manda a LDO no começo do ano e o orçamento no final do ano. Isso é importante dizer, que é realmente uma arrecadação muito importante. Limeira, 24ª cidade em termos
de população e a 26ª cidade em termos de arrecadação. Então, está praticamente dentro daqueles parâmetros. Então, Limeira subindo bastante a arrecadação de ICMS neste ano. Houve uma estagnação em 2011, que arrecadou menor que 2010, agora voltando a crescer, em detrimento das nossas indústrias, nossas empresas, voltando aí a desenvolver, e inclusive com bastante exportação, não só no ramo automobilístico, no ramo de alimentos, que Limeira tradicionalmente foi forte, mas em outro segmento também. Isso é muito importante. Obrigado. Senhor presidente. Pois bem, o vereador Jorge Freitas fez um comentário importante, eu já concedo a palavra, vereador, que eu havia me esquecido e é importante ressaltar. Nós votamos o orçamento 2 vezes ao ano, orçamento para o ano seguinte. Votamos a lei de diretrizes orçamentárias, que são eixos onde o prefeito pretende gastar o dinheiro, e votamos no final do ano, em dezembro, a lei orçamentária anual, que ela é mais detalhada. Ela esmiuça a peça orçamentária, ela trata das minúcias, não é? Onde vai cada centavo do dinheiro público. O vereador Jorge Freitas fez um apontamento importante. Portanto, a gente vota o orçamento 2 vezes por ano. No primeiro semestre, no meio do ano, como estamos fazendo agora, e no final do ano, que é a lei mais específica, que é a lei orçamentária anual. Agora, para discutir a lei de diretrizes, aliás, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o vereador Nilton Santos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, eu gostaria, senhor presidente, de parabenizá-lo pela explanação sobre a LDO. Nada mais é do que uma aula exposta aqui a todos aqueles que nos acompanham presentes aqui na sessão e aqueles que nos acompanham pela net, para que a pessoa saiba que o dinheiro gasto pelo executivo, ele não pode ser gasto de qualquer maneira. Ele tem que primeiro ter uma previsão e nesta previsão ele indica de onde vai vir o dinheiro e aonde ele vai gastar. Por isso que muitas das vezes você encontra uma pessoa na rua e ela fala: por que não faz isso? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo outro? Porque não foi previsto na LDO. E os vereadores têm essa incumbência de ajudar o executivo fazendo emendas. Eu, da minha parte, fiz 43 emendas no orçamento do prefeito e passaram apenas 3, mas eu coloquei debaixo do braço e fui lá conversar com o executivo e tive a garantia de que as outras emendas, elas serão em forma de indicação, pois já estavam previstas na LDO com outras nomenclaturas. Uma delas, por exemplo, é R$200 mil para a compra de um carro equipado para a realização de exames de mamografia nos bairros, que é muito importante. Nós temos aqui a luta do Dr. Júlio, a luta da vereadora Érica Tanque e de todos os vereadores para que a população seja atendida. Destinei também R$500 mil para que fossem criados programas de capacitação profissional para ex-dependentes. Nós estamos trabalhando aí em cima de um projeto do governo federal que virá para a cidade de Limeira, chamado CRAC, é possível vencer. Vamos tirar as pessoas das ruas, vai se encaminhar para uma clínica de recuperação, mas e depois? Vai devolver ela para o âmbito da droga, sem inseri-la no meio social, trabalhista principalmente? Ela tem que se profissionalizar, aprender uma profissão e voltar para a sociedade totalmente transformada. Essa é uma delas. Inclusive, meu assessor está assistindo, gostaria que essa fala fosse reduzida a termo, para que eu possa levar até o seu prefeito, porque ele também vai responder. E quando ele responder a termo, eu quero fazer questão de ocupar a palavra aqui e ler o que ele respondeu, segundo as emendas que ele me pediu que fossem encaminhadas como indicações. Ok? Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos os vereadores. Mais algum vereador deseja discutir a lei de diretrizes orçamentárias? Com a palavra, o vereador Aloísio. Senhor presidente, Ronei Martins, os vereadores, as vereadoras e o pessoal que nos acompanha aqui na Câmara e aqueles que nos assistem pelo Canal 4. Acho importante essa discussão e, ao mesmo tempo, queria dizer aqui para o pessoal que aqui está, eu não apresentei nenhuma emenda. O município de Limeira, Poder Executivo, fez a discussão do orçamento do nosso município, com as comunidades, as quais eu saí contemplado, na qual, onde vai construir escola, creches, e eu entendia a importância
da discussão desse orçamento participativo. Portanto, que eu acompanhei e entendia que nesse momento não queria aparecer com emenda, porque já sabia aonde o dinheiro ia ser também implementado e gastado junto à população. Me sentia contemplado nesse orçamento participativo e os moradores que também acompanharam também se sentiram. Eu disse para eles, fiz a discussão no final de semana, que eu não teria motivo nenhum para apresentar emenda, sendo que o orçamento já tinha sido discutido. Mas aqueles que apresentaram também respeito. Talvez não acompanharam, ou mesmo que acompanharam, têm todo o direito de apresentar emenda. Hoje, aqui, vereador Ronei Martins, eu vi aqui um exercício decente, o quanto vem convidado pelo vereador Ju Negão, aí o doutor discutindo a questão do IML, aqui para as pessoas que estão presentes, que estão em casa. A importância da gente implementar, ou seja, a gente está investindo mais na nossa cidade, uma cidade de 300 mil habitantes, onde nós não temos um IML adequado. E eles vieram aqui com a proposta para que os vereadores realmente conhecessem e que a gente pudesse realmente acompanhar toda essa discussão e depois sim, com certeza, conte com o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores, com certeza da base aliada, e os demais depois, com certeza, vocês vão contar também, mas eu posso falar pelos que conheço. Então, meus parabéns, é assim que a gente vai construir a cidadania. Seria isso, vereador Ronei Martins. Muito obrigado. Mais algum vereador para discutir a LDO? Aliás, o projeto da LDO? Não havendo, eu peço para que meu vice-presidente ocupe a presidência, porque eu quero contribuir no debate. Com a palavra, o vereador Ronei, para discutir o projeto. Nobres colegas, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal e também pelos diversos meios de comunicação, TV e internet. Eu estava conversando com os moradores do Monte Verde, moradores que vieram a convite do vereador Dinho, acompanhar a sessão da Câmara, o vereador que tem atuado junto aos moradores e se dedicado à demanda dos moradores do Monte Verde. Estava dizendo para vocês o que eu vou repetir publicamente aqui para que todos ouçam. Nós estamos numa crise conhecida da democracia representativa. Esta na qual você elege o representante e depois deixa ele lá, distante, sozinho, como se ele fosse um semideus, não é? Para resolver os seus problemas enquanto você fica lá na poltrona tomando o seu suquinho gelado. Não é assim que funciona. Democracia representativa já se revelou em crise. Ela não funciona. Tanto é, aliás, ela não é suficiente. Ela carece de um complemento, aliás, ela carece de um elemento predominante, que é a democracia participativa. Tanto é verdade que as jornadas de junho do ano passado revelaram isto. Quantos cartazes nós não vimos espalhados pelas ruas, cujos dizeres, como estes que vocês trazem, cujos dizeres diziam: tal fulano não me representa, tal prefeito não me representa, tal vereador não me representa, tal deputado, tal senador não me representa. O que é isso senão a síntese de uma crise da democracia representativa? Aliás, se tal fulano não me representa, há uma crise. Ele é eleito para representar, mas não representa. Então nós estamos diante de uma crise da democracia que, na verdade, está no seu ápice, eu diria. Nós precisamos buscar mecanismos para mudar essa história. Mecanismos de democracia participativa, na qual o cidadão, como vocês estão fazendo hoje, acompanhe o cotidiano dos seus políticos, o dia a dia dos seus políticos, puxando a orelha deles quando for necessário, cobrando, exigindo os seus direitos. É assim que se exerce a democracia plena. Pois bem, o orçamento participativo, implantado pelo governo municipal, do qual sou entusiasta, é um modelo de democracia participativa. O vereador Aloysio colocou muito bem em suas palavras. Gente, foram feitas mais de 80 audiências públicas para a construção dessa peça orçamentária. 80! Uma em cada bairro da cidade, em cada região da cidade. Estas audiências nessas audiências, a população aprovou diretrizes orçamentárias. A população ajudou a construir essa peça, decidindo onde vai ser gasto o dinheiro público. Portanto, foi uma construção coletiva.
em mais de 80 audiências espalhadas pela cidade, algumas delas na área rural. Infelizmente, o Monte Verde não foi contemplado com uma dessas audiências, não é? Mas houveram diversas audiências do orçamento participativo em várias regiões da cidade. Com certeza, numa região daquela, aconteceu a audiência, muito provavelmente os senhores não devem ter sido avisados. E o vereador Aloysio coloca muito bem, apesar de ter sido feito esse esforço concentrado para captar a necessidade da população por meio das audiências públicas do orçamento participativo, nós, vereadores, também temos a prerrogativa constitucional de apresentar emendas. E é legítimo, aceitável e eu, enquanto presidente, defendo. Porque o vereador também tem a sua prerrogativa e não pode ser retirada do vereador a prerrogativa de fazer emendas, leis, projetos de leis, requerimentos e etc. Portanto, nós estamos aqui num casamento perfeito. A democracia representativa, da qual nós todos somos os legítimos representantes, ela não pode ser o único elemento da participação democrática. Ela deve vir associada da sua co-irmã, democracia participativa, que, na minha opinião, é a mais importante. Uma complementando a outra. E hoje aqui, segundo o que o vereador Aloysio disse, fazendo anuência às palavras dele, nós cumprimos este papel, com orçamento participativo nas ruas de Limeira e com as emendas aprovadas pelos vereadores em primeiro turno. Evidentemente que essas emendas, esse projeto deverá ser aprovado uma segunda vez, no segundo turno, na próxima sessão, assim esperamos. O fato é que nós, com este procedimento, e o município de Limeira, com orçamento participativo, damos um sinal de que é possível reformular a participação democrática no nosso município, com orçamento participativo e com outras tantas medidas que visam trazer a população de Limeira para perto da mesa de onde são tomadas as decisões que lhes afetam diretamente, para que todos participem das decisões do nosso futuro. Parabéns a nós, vereadores. Puxemos a brasa para a nossa sardinha. É assim que se faz democracia, é assim que se faz uma cidade melhor. Todos unidos, buscando o mesmo objetivo. É isso. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto de lei número 153 de 2014, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai à votação em primeiro turno. A votação é simbólica, os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado em primeiro turno o projeto de lei 153 de 2014 com as emendas aprovadas. Segue, portanto, para tramitação e votação em segundo turno da aludida matéria. Agora há um requerimento formulado pelo vereador Júlio para que haja inversão de pauta e apreciação do item... Item que é, Júlio? Há um requerimento de inversão de pauta formulado há pouco pelo vereador Júlio para a inversão da pauta e apreciação do item 21º, o projeto de lei 179 de 2014. O requerimento de inversão de pauta está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a inversão de pauta. Apreciaremos, então, o item 21º. Projeto de lei 179 de 2014, de autoria do nobre vereador Newton César dos Santos, que perpetua o nome do doutor Lauro Correia da Silva no saguão de entrada da Policlínica Odair Ragazzo de Camargo. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 179 de 2014. Para discutir a matéria, o vereador proponente, Newton Santos. Novamente, quero cumprimentar todos os vereadores, vereadoras e o público presente. Eu fiz esse projeto porque conheço a história, não é, do senhor Lauro Correia. E nada mais justo do que propor esse projeto para que fosse perpetuado o seu nome na Policlínica. Não conseguimos colocar em toda a Policlínica, mas no saguão principal teremos ali uma placa perpetuando
a policlínica, o saguão principal com o nome dele. Eu conversei com o Dr. Júlio, que é amigo da família, e em concordância eu apresentei o projeto, mas eu quero deixar também para que ele, na sua justificativa, fale desse projeto com mais propriedade. Mas eu quero aqui parabenizar o senhor Luiz pela luta. Nós esteve aqui em nosso gabinete, falou com o meu assessor, eu prontamente me dispus, fui até o prefeito, falei por que tinha sido retirado e que havia uma necessidade de se recolocar. Ele assim o fez, concordando, falou, pode fazer, e tem todo o meu apoio, meu aval. E diante disso eu queria pedir a todos os senhores vereadores que votassem a favor. Creio que não é preciso eu aqui insistir, porque sei da disposição de todos em aprovar esse projeto, para que assim então possamos fazer justiça e homenagear a quem por direito. Muito obrigado, senhor. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, eu quero cumprimentar em especial a família, Dr. Lauro Correia da Silva, em especial o senhor Luiz Carlos Correia da Silva. Mas antes de mais nada, a gente quer dizer que, de fato, a nossa cidade sai na frente em todos os aspectos. Nós tivemos aqui eminentes pessoas que por aqui passaram. Não sei se todos sabem, mas a cidade de Limeira é a primeira que teve uma prefeita mulher. A cidade de Limeira é a primeira cidade do Brasil em que foi estampado o primeiro botijão de gás. A cidade de Limeira é a primeira cidade do Brasil que montou e que tinha uma fábrica de material bélico. A cidade de Limeira era considerada, na época de início dos automóveis, a cidade que mais tinha automóvel do Brasil, proporcionalmente falando. A cidade de Limeira acolheu pessoas ilustres na história da medicina. Nós estivemos passando aqui pela cidade de Limeira, Adolfo Lutz. Nós estivemos passando aqui para a cidade de Limeira, Antônio Camargo, do Hospital AC Camargo. E nós tivemos aqui um limeirense que proporcionou e doou saúde, que não fazia questão nenhuma de receber para dar o atendimento, que foi o Dr. Luiz Carlos Correia da Silva. Perdão, Dr. Lauro Correia da Silva. Eu não tive a oportunidade, seu Luiz Carlos, de ser consultado pelo seu pai, mas eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que ele fez através da história dele pela cidade e também por ser um dos seus alunos lá no Limeira Clube, quando o senhor ministrava lá as aulas de natação. E eu quero dizer, senhor presidente, que além, obviamente, de tudo aquilo que ela é ministrado, exigido e cobrado dos alunos lá, mas existia uma parte que era muito nobre. Distribuição de banana amassada, como era gostoso. A gente recebia, os aluninhos iam lá, muita gente, a grande parte, sem poder aquisitivo alto, mas que ia no Limeira Clube, e nós éramos gentilmente oferecido uma banana amassada com açúcar. Que gostoso que era. Obrigado por tudo aquilo lá, viu? Isso me remeteu à ida, à minha frequência no Limeira Clube, através da dona Isabel, através do seu Paulo e através dos senhores. A família Correia da Silva, que de fato fez diferença, continua fazendo diferença. O Lemão, como é conhecido, o senhor já fez 90 anos? 85, né? E continua nadando, sendo campeão brasileiro na categoria. É uma pessoa que faz diferença ainda dentro de nossa cidade. E eu quero dizer que eu fui procurado, seu Luiz, pelo Ricardo Correia da Silva, pela dona Beatriz Drago, que são parentes, primos, né? Me cobrando acerca, porque ali sempre foi posto de saúde, Dr. Lauro Correia da Silva.
E eu fui pessoalmente lá ver a placa, que tem uma placa lá instalada. Por que foi mudada para que foi meu amigo, meu companheiro, meu sócio dentro da Santa Casa, Dr. Odair Antônio Ragazzo de Camargo, uma pessoa ilustre também, que é da família Ragazzo, que existe uma raiz aí que está junto com o Dr. Lauro. Mas ali foi categoricamente informado de que aquele saguão já se chamava Lauro Correia da Silva. No entanto, não existia a perpetuação, que Vossa Senhoria procurou o vereador Newton e que nós, depois de conversa com a assessoria e conversa com o próprio vereador, nós entendemos que havia necessidade, sim, da perpetuação, quer dizer, ser colocado através de um projeto de lei. Então, eu acho que esta homenagem, que já deveria ser feito, consolidada há muito tempo, agora esta Casa de Leis proporciona, colocando um pedaço pequeno em relação à grandiosidade que foi Dr. Lauro Correia da Silva. Eu peço aos senhores vereadores que votem favoráveis a esse projeto, para que nós, de alguma forma, uma pequena e singela forma, nós possamos agradecer tudo aquilo que o Dr. Lauro Correia da Silva fez em prol da cidade de Limeira. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Desejo discutir. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, membros dessa casa, plateia aqui presente, a família do Dr. Lauro, eu só tenho a prestar a homenagem e agradecer em nome dessa Casa de Leis por tudo o que a família, que não é só o Dr. Lauro, mas toda a família fez em prol de nossa cidade. E parabenizar ao vereador Newton pela propositura. Muito obrigada, senhores. Mais algum vereador? Com a palavra a vereadora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, a todo o público que nos assiste, no começo do ano passado, ele me procurou questionando isso, por que da mudança, quando inaugurou a policlínica, eu fiz o requerimento do qual eu não tive resposta. Por que dessa mudança? Porque anos e anos eu atendi no postão, que a gente chamava de postão, que era Lauro Correia. E depois o Newton, quando eu ia fazer a questão do projeto, o Newton já tinha feito. Parabenizo ao Newton. A gente não pode deixar passar, né, essas homenagens, não pode deixar de prestigiar as pessoas que tanto fez e que tanto fazem em nossa cidade. E o Dr. Lauro, a gente se falava, porque como o Júlio falou, ele não olhava quem, né, todo mundo, né, do pessoal mais antigo, dos vozinhos que eu atendo, falam muita gente que foi atendido por ele. Então, parabéns, e que realmente, né, chegou a hora de realmente deixar perpetuado essa homenagem. Parabéns, Nilton. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Aloísio. Presidente Ronei Martins, os vereadores e o pessoal que nos acompanha, o doutor Lauro, eu acho importante a propositura do Nilton César, vereador, e eu acho importante quando a gente olha que essa cidade é construída por limeirense e também por pessoas de todos os estados do nosso país. Na década de 70, era sofrido os trabalhadores que saíam do campo e se obrigavam a vir para as cidades, não apenas para Limeira. A capital de São Paulo, por exemplo, é construída por muitos nordestinos e por vários estados, pessoas de vários estados do nosso país. E por que não dizer de outros países, além do país que eu falei. A cidade de Limeira também tem muita gente de outros países. E essa cidade, ela cresceu muito, mas cresceu com decência. As pessoas que vieram aqui para somar, vieram para construir, vieram para dizer o seguinte: nós queremos uma cidade bonita e nós estamos trabalhando para isso. Então, Nilton, essa propositura é muito importante. Eu vejo aqui pessoas de Rondônia, pessoas do Paraná, inclusive do Paraná tem bastante gente que vieram ajudar a construir essa cidade. Vieram com propositura, dizer, não, eu quero construir essa cidade, quero reconstruir a minha família, que eu estava abandonado lá no campo. Isso, nós não podemos desmerecer essas pessoas que tanto vêm para cá, que tanto contribuem pela riqueza da nossa cidade. Foi dito aqui de uma mulher, realmente é verdade, que governou a nossa cidade quanto prefeita. Mas nós temos várias mulheres já nessa casa, inclusive a doutora Maria não é desse estado, mas é uma pessoa que veio aqui para somar, para ajudar na medicina,
como vereadora e as demais que aqui estão. Eu também não sou limeirense, mas quero dizer para o senhor que tenho orgulho de morar nessa cidade. A minha família mora aqui, somos uma família de 16 irmãos, onde temos gente que trabalha na área da medicina, temos pessoas que trabalham na polícia, e assim nós vamos construindo a nossa cidade. E o senhor com certeza deu toda essa contribuição para merecer este nome, não é? Aí nomeado pelo vereador Nilton César. Eu acho que assim nós vamos construindo uma cidade melhor. Meus parabéns, Nilton, e soube escolher bem. É isso. Mais algum vereador? Não havendo, o projeto 179 vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei 179 de 2014. A família Lauro Correia, o senhor Luiz Carlos e as senhoras, que não sei o nome, as Silvias. Mãe e filha. As Silvias, mãe e filha. A Silvia mãe e Silvia filha. Ao senhor Luiz Carlos, a família Lauro Correia. A Câmara Municipal, nesta noite, começa a corrigir uma injustiça. Ainda não é suficiente. A iniciativa do vereador Nilton, com a anuência do plenário, inicia um processo de correção de uma injustiça. O nome do doutor Odair, que é um nome louvável e que precisa ser eternizado no município, poderia muito bem ter sido eternizado em outro próprio municipal. Não é? Isto já era um problema antigo da nossa cidade que começa a ser corrigido. Com certeza, dar honra a quem tem honra e reconhecer os nossos ilustres limeirenses é nossa obrigação. Nós, com certeza, faremos isso para a posteridade, para que o povo, no futuro, saiba que os nossos herdeiros são pessoas dignas, de respeito e que construíram uma cidade bela, bonita para se viver. Por isso, é necessário eternizarmos os nossos ilustres limeirenses. Parabéns a vocês por terem na família um referencial tão bonito. Continuaremos com a nossa sessão. Agora apreciaremos o item segundo, o projeto de lei 66 de 2014, de autoria do nobre vereador José Couto de Jesus, que perpetua o nome do senhor Valdir Antônio Barbosa à rua 17 do residencial Royal Palm. O projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 66. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei 66 de 2014. Agora apreciaremos o item terceiro, o projeto de lei 67 de 2014, de autoria do nobre vereador José Couto de Jesus, que perpetua o nome do senhor Manuel Mendes Pérez Neto à rua 12 do residencial Royal Palm. O projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 67. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei 67 de 2014. Agora apreciaremos o item quarto da pauta. Projeto de lei 68 de 2014, de autoria do nobre vereador José Couto de Jesus, que perpetua o nome da senhora Aparecida de Lima Gonçalves à rua 4, no residencial Floriza. O projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 68 de 2014. Algum vereador para discutir a matéria? Não havendo, o projeto vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto 68 de 2014 por todos os senhores vereadores. Apreciaremos agora o item quinto da pauta. Projeto de lei 84 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Farid Zaine, que perpetua o nome de Padre Sebastião Sérgio Cabral de Vasconcelos no CEPROSOM, Centro de Promoção Social Municipal. O projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 84 de 2014. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o projeto de lei 84 de 2014. Para justificar voto, o vereador Farid Zaine. Senhor presidente, nobres colegas da plateia presentes, coube a mim a honra de fazer esse projeto, homenageando uma pessoa do
porte do padre Sebastião, conhecidíssimo na cidade, né, com um papel fundamental na comunidade que ele dirigiu por tanto tempo lá na Rua Bahia, na igreja de São Cristóvão, né? E, além disso, todo o trabalho que ele fez na área social culminou com a criação do CEPROSOM, o Centro de Promoção Social. Então, uma justiça também, já que estamos falando em homenagens, e fazer justiças às pessoas que trabalharam na cidade, nas suas áreas de atuação, né? Dar o nome do Padre Sebastião ao CEPROSOM é realmente um ato de justiça. Então, foi um prazer poder ter feito isso e contar com a participação de todos os colegas vereadores nessa votação. A Câmara de Limeira hoje, fazendo essa homenagem, faz também essa justiça histórica. E também quero dizer que uma pessoa que era considerada a mão direita do Padre Sebastião, que era a professora Marilena Ramalho, ela também na área social marcou profundamente a história da criação do CEPROSOM. Tanto que vou apresentar um outro projeto dentro da própria área do CEPROSOM, da área de atuação do CEPROSOM, homenageando também a professora Marilena. Com essa prerrogativa dos vereadores de homenagear pessoas que ajudaram a construir a história de nossa cidade, nós cumprimos o nosso papel. Então, muito obrigado a todos pela votação. Para justificar o voto, o vereador Aloísio. Presidente Ronei Martins, eu vendo a propositura do vereador Faridizani, fiquei contente, vereador Faridizani. Primeiro porque o Padre Sebastião de Vasconcelos sempre se dedicou à causa das pessoas mais sofridas. Eu posso confirmar isso. Eu era muito garoto quando um dia tinha um acampamento lá em Iperó. E saiu muita gente da nossa cidade. E ele ligou para mim dizendo assim: Aloísio, você é muito novo, pegue um carro, traz aqui na minha paróquia que eu tenho bastante alimento e leva para aquele povo. E era um final de semana. Eu fui com as pessoas da comunidade. Depois ele me deu um conselho para mim: Aloísio, faça o seguinte, vai à igreja Assembleia de Deus, que o pastor Joel também é um servidor das pessoas que são carentes. E vá lá conversar com ele. Eu fui, não conhecia o pastor, foi muito bem recebido, ele ofereceu vários alimentos não perecíveis, né? E assim eu levei o carro por 2 vezes lotado para o assentamento de Iperó. Para aquelas famílias que precisavam de trabalhar, que precisavam de ter um local. E eu me lembro que é muito claro no Evangelho quando diz que até as raposas têm que terem tocas. Quanto mais nós famílias que temos um local para morar. E o egoísmo, vereador, de muitas pessoas não contribui para a igualdade social. Porque tem muitos que querem só para si, mas não dividem com os outros. Eu acho que a riqueza ela é importante, mas quando ela se distribui. Por isso, eu entendo a importância deste projeto do Padre Sebastião de Vasconcelos e que Vossa Excelência fez bem nomear o Padre Sebastião de Vasconcelos, porque um homem que sempre se dedicou a todos aqueles que eu procurava, não apenas as pessoas católicos. Quantas vezes pessoas de outros credos me procuraram e falaram: vamos falar com o Padre Sebastião. E assim ele atendeu. E um dia, para terminar, ele disse assim para mim, vereador Ronei Martins, mandou que ligassem para mim, soube que eu era candidato, e disse assim: vocês, eu não posso, os padres não, mas vocês são leigos e devem assumir a política, sabe? Viver a política no mundo do trabalho. E a política, ele deu uma aula para aqueles que ele convidou. É para a gente servir e não ser servido. Nesse sentido, eu acho que o Padre Sebastião foi um grande professor para aqueles que realmente vivem o crédito religioso. Muito obrigado. Encerrada a justificativa, partamos para o item 6º da pauta. Projeto de Lei 93 de 2014, de autoria da nobre vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que perpetua o nome de José Carlos Novelli em uma das ruas, avenidas, praças e logradouros públicos do município de Limeira. O projeto contém um substitutivo e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o substitutivo 2356 de 2014, de autoria da nobre vereadora Mayra. Algum vereador para discutir? Não havendo, vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam.
Está aprovado o projeto, aliás, está aprovado o substitutivo 2356. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Item 7º da pauta, projeto de lei. Questão da ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luizinho. 1 minuto de interrupção. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto a pedido do vereador Luizinho.